Antes de começarmos, me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo, e como está o clima por aí. Na sua cidade está frio ou calor? Eu adoro saber de onde vocês acompanham as histórias do canal. Agora imagine isso, um homem que jurou nunca amar. Frio e impenetrável, alguém que vê o casamento apenas como um contrato sem valor sentimental. E uma mulher que entra nessa união sem esperanças, sem sonhos, apenas obedecendo ao destino. Mas e se, contra todas as expectativas, algo completamente inesperado acontecesse? Algo que mudaria suas vidas para sempre? Essa é a história de Gabriel Ferraz, um milionário implacável nos negócios, um homem que aprendeu desde cedo que sentimentos são fraqueza. Criado em um mundo onde poder e dinheiro falam mais alto, Gabriel nunca acreditou no amor. Para ele, casamentos eram apenas alianças estratégicas, sem espaço para envolvimento emocional. Mas então veio o inevitável. Seu pai, um homem de tradição rígida, decidiu que era a hora de Gabriel se casar. Não por amor, claro, mas para fortalecer os negócios da família. E foi assim que Isabela Moura entrou em sua vida. Diferente de Gabriel, Isabela não cresceu em meio ao luxo. Sua família, outrora rica, estava à beira da falência, e um casamento arranjado parecia ser sua única salvação. Mas o que ela não imaginava era que seu futuro marido seria um homem tão distante, tão fechado, alguém que deixava claro, desde o primeiro dia, que jamais amaria sua esposa. Só que o destino sempre tem suas próprias regras. E o que aconteceu entre Gabriel e Isabela vai te deixar sem palavras. Então, já se acomodou? Está pronto para mergulhar nessa história cheia de reviravoltas, paixão e transformação? Deixe seu like se você ama histórias emocionantes e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. O grande dia havia chegado. Para muitos, um casamento é um dos momentos mais felizes da vida, mas para Gabriel Ferraz, aquilo era apenas um compromisso inevitável. Ele não via romance ou emoção naquela cerimônia, apenas um acordo entre duas famílias. E como em qualquer outro contrato, ele sabia exatamente o que fazer, cumprir sua parte e seguir em frente. Vestindo um terno preto impecável, Gabriel estava diante do altar, impassível. Seu rosto não mostrava nenhum traço de ansiedade ou empolgação. Os convidados cochichavam entre si. Era impossível ignorar sua expressão fria, quase como se estivesse ali por obrigação. O que, na verdade, não era tão distante da realidade. Então, as portas da igreja se abriram, e Isabela Moura surgiu. Ela estava linda, envolta em um vestido de renda branca que realçava sua delicadeza. Mas por trás do véu, seus olhos estavam cheios de incerteza. Isabela não sorria como outras noivas. Ela não tinha borboletas no estômago ou lágrimas de felicidade nos olhos. Seu coração batia forte, mas não de emoção, e sim de um medo silencioso. Cada passo até o altar parecia uma eternidade. Quando finalmente chegou diante de Gabriel, ele sequer olhou em seus olhos. Não houve troca de sorrisos, não houve qualquer gesto de carinho. Apenas silêncio. O padre iniciou a cerimônia, e as palavras ecoavam pelo salão luxuoso. Quando chegou o momento do sim, Gabriel respondeu sem hesitar, sua voz firme e controlada. Para ele, aquilo era apenas uma formalidade. Isabela, por outro lado, demorou um instante a mais, sentindo o peso do compromisso que estava assumindo. No fim, não havia escolha. Sua família precisava daquele casamento. Ela inspirou fundo e finalmente respondeu. E sim. Os aplausos tomaram a igreja, mas para o casal, aquilo não significava nada. A festa foi grandiosa, mas marcada pelo distanciamento entre os dois. Gabriel conversava apenas com empresários e conhecidos, enquanto Isabela tentava sorrir para os convidados, mesmo sentindo-se completamente sozinha. Quando a recepção finalmente terminou, os dois seguiram para a mansão dos Ferraz. No carro, o silêncio era pesado, sufocante. Até que finalmente Gabriel quebrou o gelo. Quero deixar algo claro desde já. Sua voz era fria, direta. Isso é apenas um acordo. Você tem seu papel, eu tenho o meu. Não espere amor, carinho ou qualquer coisa do tipo. Isabela virou o rosto para a janela, mordendo o lábio para segurar as lágrimas. Ela já esperava aquelas palavras, mas ouvi-las do próprio marido era como um golpe inesperado. A mansão era gigantesca, com corredores luxuosos e uma decoração impecável. Mas, para Isabela, parecia um castelo sombrio, sem vida. Gabriel mostrou-lhe seu quarto, e antes de sair, olhou-a nos olhos pela primeira vez. Você terá tudo o que precisar. Só não me peça mais do que isso. E então, ele se foi.
Naquela noite, deitada em uma cama desconhecida, Isabela se perguntou quantos anos teria que viver naquele casamento sem amor. O destino, no entanto, já começava a traçar um caminho completamente diferente para os dois. Os primeiros dias de casados foram exatamente como Isabela temia, frios, distantes e carregados de silêncio. Gabriel saía cedo para o trabalho e voltava tarde da noite. Não fazia questão de conversar, não perguntava como ela estava e muitas vezes mal reconhecia sua presença. Mas pequenos detalhes começaram a mudar. Primeiro, foi o chá de camomila. Depois, os livros deixados na biblioteca. E então, uma noite de tempestade. Isabela estava no jardim de inverno, distraída em um livro, quando as luzes apagaram. Um trovão ecoou pela mansão, fazendo o vidro tremer. Seu coração acelerou. Passos apressados soaram no corredor. Gabriel apareceu na porta, segurando uma lanterna. Seu olhar, geralmente indiferente, carregava uma preocupação visível. Você está bem? Ele perguntou, a voz mais suave do que o normal. Ela piscou, surpresa. Sim. Só me assustei um pouco. Ele avançou, iluminando o caminho para ela. Venha. É perigoso ficar aqui com essa tempestade. Ao tentar dar um passo, tropeçou no tapete. Antes que pudesse cair, Gabriel a segurou. Seus olhos se encontraram. O tempo pareceu desacelerar. A muralha começava a rachar. E agora, o que vai acontecer? Será que Gabriel está mudando? Ou isso foi apenas um momento passageiro? Me conta aqui nos comentários. E se você leu até aqui, quero fazer uma brincadeira secreta. Escreva a palavra luz nos comentários, mas sem explicar nada. Assim quem não assistiu ao vídeo todo não vai entender nada, e eu vou deixar um coração no seu comentário. Mas voltando à história. Na manhã seguinte, Isabela desceu para o café da manhã como de costume. A mesa estava impecavelmente arrumada, os funcionários da casa se movimentavam discretamente e Gabriel, como sempre, lia o jornal enquanto tomava café. Mas, dessa vez, algo estava diferente. Ele olhou para ela. Não foi um olhar casual, não foi apenas um gesto mecânico. Pela primeira vez, ele realmente a olhou. Por uma fração de segundo, Isabela ficou sem reação. Estava acostumada com a forma indiferente como Gabriel a tratava, com a frieza nos seus gestos. Mas agora havia algo diferente ali, algo que ela não sabia nomear. Ela se sentou à mesa, tentando ignorar a tensão no ar. O cheiro do café fresco preenchia o ambiente, e Isabela notou que alguém havia colocado uma xícara para ela, antes mesmo de ela se sentar. Foi um detalhe pequeno, quase imperceptível, mas foi Gabriel quem havia pedido para servir o café dela. Ela o observou de relance, tentando entender. Ele voltou os olhos para o jornal, fingindo que nada estava acontecendo, mas Isabela sentia que ele estava ciente da presença dela de uma forma que nunca esteve antes. E então, como se fosse um gesto involuntário, Gabriel fez algo que a pegou de surpresa. Ele dobrou o jornal, o colocou de lado e falou: "Dormiu bem?" Foi uma pergunta simples, algo natural entre marido e mulher, mas, vindo de Gabriel, aquilo era quase um evento. Isabela demorou um segundo para responder: "Sim, eu dormi bem." Mentira. Ela tinha passado a noite inteira em claro, pensando nele, na forma como ele a segurou, no olhar que ele lançou para ela no meio da tempestade. Mas ela não diria isso. Houve um breve silêncio entre os dois. E então Gabriel se levantou. "Vou sair mais cedo hoje. Há algo que preciso resolver." Ele pegou a xícara de café, deu um gole demorado e saiu da sala. Mas, enquanto ele caminhava pelo corredor, Isabela percebeu algo que nunca tinha notado antes. Ele olhou para trás. Foi um movimento rápido, discreto. Mas por um instante, antes de sair completamente de vista, Gabriel olhou para ela. E naquele momento Isabela soube, alguma coisa estava definitivamente começando a mudar. O que será que está acontecendo no coração de Gabriel? Será que ele realmente está mudando ou é apenas uma ilusão? Naquela manhã, depois do olhar inesperado de Gabriel, Isabela não conseguiu se concentrar em mais nada. Ela tentava ignorar a sensação estranha que se instalara em seu peito, mas era impossível. Algo nele estava diferente, e isso a confundia mais do que qualquer outra coisa. Será que era só sua imaginação? Será que estava se iludindo, querendo enxergar mudanças onde não havia nenhuma? Ela passou o dia inteiro tentando afastar aqueles pensamentos, mas conforme as horas se arrastavam, mais sinais sutis começavam a aparecer, como o fato de que naquela tarde Gabriel não saiu para trabalhar. Isso nunca acontecia. Ele sempre deixava a mansão cedo e voltava tarde, preso aos seus negócios e reuniões intermináveis.
Mas naquela tarde, ele permaneceu em casa. E mais do que isso, ele procurou Isabela. Ela estava na biblioteca, sentada no sofá com um livro aberto no colo, quando ouviu passos se aproximando. Levantou os olhos e viu Gabriel parado na porta, observando-a. Eu interrompo alguma coisa? Ele perguntou, sua voz carregando um tom menos frio do que o normal. Isabela piscou, surpresa. Ele nunca se importava em interrompê-la antes. Não, ela respondeu lentamente. Algum problema? Ele hesitou por um instante, como se estivesse reconsiderando se deveria ou não continuar com aquilo. Mas então, num gesto inesperado, ele entrou na biblioteca e se sentou na poltrona à sua frente. Era a primeira vez que ele fazia algo assim. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. O silêncio entre eles não era mais aquele silêncio pesado e desconfortável dos primeiros dias de casamento. Era algo diferente, carregado de significado. Isabela fechou o livro e apoiou as mãos no colo. Você quer falar sobre algo? Gabriel desviou o olhar, como se estivesse lutando contra alguma coisa dentro de si. Então, finalmente, disse: E por que você ainda tenta? Ela franziu o senho, sem entender. O que quer dizer? Ele soltou um suspiro, passando a mão pelos cabelos. Pela primeira vez, parecia realmente vulnerável diante dela. Desde que nos casamos, eu tenho sido o homem que sou. Frio, distante. Deixei claro desde o início que isso entre nós era apenas um contrato. Mas mesmo assim, você continua tentando se aproximar. Por quê? A pergunta a pegou desprevenida. Isabela mordeu o lábio, ponderando sua resposta. Talvez, porque eu não acredito que alguém possa ser completamente indiferente para sempre. Gabriel riu, mas foi um riso sem humor. Você está errada. Algumas pessoas nascem assim. Ela o encarou por um longo momento, estudando cada detalhe de seu rosto. E você acredita que é uma dessas pessoas? Ele hesitou. Pela primeira vez, ele hesitou. Mas antes que pudesse responder, um barulho do lado de fora chamou a atenção dos dois. A chuva voltava a cair forte, e um trovão iluminou a mansão por um segundo. O vento soprava contra as janelas, e no meio do som da tempestade, um latido ecoou. Isabela se levantou de imediato. Você ouviu isso? Gabriel franziu o senho. Sim, parece, um cachorro. Ela correu até a porta, ignorando o olhar confuso dele. Quando saiu para a varanda, o vento gelado a envolveu, e a chuva fina molhou seu rosto. Mas nada disso importava, porque ali, no meio do jardim encharcado pela tempestade, um filhote de cachorro tremia de frio, encolhido sob a luz fraca dos postes da entrada. Isabela sentiu o coração apertar. Pobrezinho! Sem pensar duas vezes, ela desceu os degraus e correu até o animal. O filhote estava molhado, com os pelos colados ao corpo e os olhos assustados. Quando ela se ajoelhou ao lado dele, o pequeno tentou recuar, mas estava fraco demais para fugir. Está tudo bem. Isabela sussurrou, estendendo as mãos devagar. Ela sentiu uma presença ao seu lado e quando olhou, Gabriel estava ali, observando-a com uma expressão indecifrável. Você não pode simplesmente sair correndo na chuva desse jeito. Ele resmungou. Vai acabar pegando um resfriado. Mas ao invés de voltar para dentro, ele tirou o próprio paletó e se agachou ao lado dela. Isabela ficou boquiaberta ao vê-lo pegar o filhote com cuidado e envolvê-lo no tecido quente. Vamos levá-lo para dentro, Gabriel disse, sem olhar para ela. E foi ali, naquele exato momento, que Isabela soube. A muralha de Gabriel Ferraz estava, definitivamente, começando a rachar. Mas o que será que ele estava sentindo? Será que era apenas um gesto momentâneo, ou o começo de algo maior? O filhote estava tremendo. Encolhido nos braços de Gabriel, ele se aconchegava no tecido quente do paletó, como se tivesse finalmente encontrado um abrigo seguro depois de tanto tempo à mercê da tempestade. Isabela olhou para aquela cena e sentiu algo estranho no peito. Gabriel não era um homem de gestos gentis. Ele não era alguém que demonstrava compaixão. Desde que se casaram, ele se esforçara para mostrar que não se importava com nada e nem com ninguém. E, no entanto, ali estava ele, segurando um pequeno ser indefeso com um cuidado que Isabela jamais imaginou que ele fosse capaz de ter. Vamos levá-lo para um lugar quente, Gabriel disse sem encará-la, enquanto caminhava para dentro da casa. Ela o seguiu, ainda processando o que havia acabado de ver. Na sala, os funcionários da mansão se aproximaram para entender o que estava acontecendo, mas Gabriel foi rápido em dar as ordens. Tragam toalhas, água morna e algo leve para ele comer. Se alguém estranhou aquela atitude vinda dele, não demonstrou.
Poucos minutos depois, Isabela estava ajoelhada no tapete da sala, secando o filhote com uma toalha macia, enquanto Gabriel observava em silêncio. Ele estava sozinho lá fora, ela murmurou, sentindo o coração apertado. Provavelmente se perdeu da mãe. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Seu olhar estava fixo no animal, mas sua mente parecia longe. Talvez tenha sido abandonado. Aquelas palavras pairaram no ar. Isabela parou por um instante e o olhou. Havia algo na voz de Gabriel, algo que ela nunca tinha ouvido antes. Tristeza? Ela queria perguntar mais, queria saber por que ele falava daquele jeito, mas sabia que se pressionasse demais, ele voltaria a se fechar. Então respirou fundo e continuou secando o filhote. O pequeno cão, agora mais aquecido e confortável, começou a se aninhar na toalha, soltando um suspiro de alívio. O que vamos fazer com ele? Ela perguntou, levantando os olhos para Gabriel. Ele cruzou os braços, pensativo. Podemos encontrar um abrigo para levá-lo. Isabela sentiu um aperto no peito. Mas e se ele não for adotado? E se ficar lá por muito tempo, esperando? Gabriel não respondeu imediatamente. Seus olhos permaneceram no filhote por um longo tempo. Então, para surpresa de Isabela, ele suspirou e passou a mão pelos cabelos, como se estivesse prestes a tomar uma decisão difícil. Ele pode ficar aqui. Os olhos de Isabela se arregalaram. O quê? Gabriel não a olhou diretamente, como se estivesse desconfortável com a própria decisão. Se ele não tem para onde ir, pode ficar. Isabela abriu um sorriso, sem nem perceber. Aquilo era mais do que apenas adotar um cachorro. Era um passo gigantesco para alguém como Gabriel. Ela segurou o filhote com mais carinho e acariciou sua cabeça macia. E como vamos chamá-lo? Gabriel ficou em silêncio por um instante. Depois, respirou fundo. Thor. Isabela sorriu. Thor, gosto disso. O filhote remexeu as orelhas ao ouvir o nome e soltou um pequeno latido, como se aprovasse. Mas, enquanto Isabela se alegrava com a chegada inesperada do novo membro da casa, Gabriel estava lidando com algo que não conseguia explicar, porque pela primeira vez em anos, ele sentia que algo estava mudando dentro dele, e isso o assustava mais do que qualquer coisa no mundo. Os dias passaram, e Thor rapidamente se tornou parte da rotina da casa. O pequeno filhote, antes assustado e frágil, agora corria pelos corredores, espalhando uma energia nova pela mansão que antes parecia fria e vazia. Os funcionários da casa adoravam o novo morador, mas o que realmente surpreendia Isabela era a forma como Gabriel reagia à presença do cachorro. No começo, ele fingia não se importar. É só um cachorro, ele disse uma vez, quando Isabela comentou sobre como Thor estava mais animado. Mas então, uma noite, ela flagrou uma cena que a fez duvidar totalmente daquela indiferença. Era tarde, e Isabela desceu para beber água. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca da lua entrando pelas janelas. Quando passou pela sala, ouviu um barulho suave. Curiosa, ela se aproximou, e viu Gabriel sentado no sofá, com Thor dormindo no seu colo. O filhote estava encolhido contra ele, respirando tranquilamente, e para surpresa de Isabela, Gabriel fazia carinho distraidamente na cabeça do animal, com um olhar perdido em pensamentos. Ela ficou ali observando, sem saber o que dizer. Quem era aquele homem? O Gabriel que ela conheceu nunca seria visto assim. Nunca demonstraria carinho por ninguém, nem por ela, nem por um animal, nem por nada. Mas, de alguma forma, Thor havia quebrado algo dentro dele. E se um cachorro podia fazer isso, será que ela também poderia? Ela se moveu sem querer, e o leve rangido do assoalho fez Gabriel levantar os olhos. Por um instante, ele pareceu pego no flagra. O que está fazendo acordada? Ele perguntou, tentando esconder o desconforto. Isabela sorriu, cruzando os braços. Eu ia te perguntar a mesma coisa. Gabriel passou a mão pelo rosto e, delicadamente, retirou Thor do colo, colocando sobre o sofá. O cachorro remexeu as orelhas, mas continuou dormindo. Ele se acostumou a dormir por aqui. Gabriel comentou, tentando parecer indiferente. Mas Isabela viu. Ela viu o jeito que ele olhava para o filhote. O jeito que suas mãos, antes sempre tão frias e rígidas, agora se moviam com delicadeza sobre o pequeno animal. Ela hesitou por um instante antes de dizer: Nunca imaginei que você gostasse de cachorros. Gabriel soltou um riso seco, olhando para o chão. Eu não gosto. Isabela ergueu uma sobrancelha. Tem certeza? Porque a cena que acabei de ver diz o contrário. Ele suspirou e passou a mão pelos cabelos, claramente desconfortável. Quando eu era criança, encontrei um filhote de rua.
Ele estava machucado, sozinho, levei para casa, cuidei dele. Isabela prendeu a respiração. Era a primeira vez que Gabriel falava algo sobre seu passado sem parecer forçado ou irritado. E o que aconteceu? Ela perguntou suavemente. Gabriel hesitou. Meu pai mandou se livrar dele. Disse que eu não tinha tempo para distrações. Que sentimentos nos enfraquecem. O silêncio que se seguiu foi pesado. Isabela sentiu uma dor no peito só de imaginar aquilo. E então, tudo começou a fazer sentido. Gabriel não nasceu frio. Ele foi moldado assim. Seu pai o treinou para ser um homem de negócios, um líder implacável. A vida nunca lhe permitiu fraquezas, nem amor, nem carinho. E agora, diante daquele pequeno filhote, era como se uma parte perdida de sua infância estivesse voltando à tona. Isabela se aproximou e, sem pensar muito, pousou a mão sobre a dele. Gabriel endureceu no mesmo instante. Era como se um choque tivesse atravessado seu corpo. Seus olhos encontraram os dela, e pela primeira vez, ele não se afastou. Você não precisa ser assim para sempre. Ela disse, sua voz um sussurro. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então, finalmente falou. Eu não sei ser de outro jeito. Isabela sorriu, apertando de leve sua mão. Então talvez seja a hora de aprender. E foi ali, naquela sala silenciosa, com o cachorro dormindo ao lado e o vento frio soprando lá fora, que Gabriel percebeu algo assustador. Ele estava mudando. E Isabela era a razão disso. Agora me conta, se você fosse Isabela, insistiria em tentar transformar Gabriel ou deixaria ele no mundo gelado que criou para si? Quero saber sua opinião nos comentários. E claro, se você leu até aqui, vamos continuar nossa brincadeira secreta. Comente mudança sem explicar nada. Assim quem não assistiu até agora não vai entender, e eu vou deixar um coração no seu comentário. Naquela noite, depois da conversa com Isabela, Gabriel não conseguiu dormir. Ele permaneceu sentado no sofá por horas, com Thor enrolado no tapete ao lado dele, respirando tranquilamente. Mas dentro de Gabriel, a tempestade que havia começado naquela noite ainda rugia com força. Ele estava mudando. E isso o assustava mais do que qualquer outra coisa. Desde pequeno, ele foi ensinado que sentimentos eram fraqueza. Seu pai repetia isso como um mantra: homens poderosos não amam. Homens poderosos não se apegam. Ele ouviu isso tantas vezes que começou a acreditar. E agora ali estava ele, sentado na escuridão da mansão silenciosa, sentindo coisas que jamais deveria sentir. Ele se importava com Thor, se preocupava com Isabela. Ele via os olhos dela, cheios de esperança, de paciência, de uma ternura que ele não sabia como retribuir, e isso o deixava furioso. Porque se ele aceitasse aquilo, significava que tudo que aprendeu sobre a vida estava errado. Na manhã seguinte, Gabriel decidiu tomar distância. Ele precisava se lembrar de quem ele era. Acordou cedo, vestiu-se com sua habitual perfeição, pegou as chaves do carro e saiu antes que Isabela acordasse. Dirigiu sem destino, apenas sentindo o silêncio do carro e tentando sufocar o incômodo dentro dele. Mas por mais que dirigisse, por mais que tentasse ignorar, ela estava lá. Isabela estava na sua mente. Seu riso discreto, seu olhar gentil, o jeito como ela falava com Thor, o modo como ela sempre tentava enxergar algo de bom nele. Gabriel passou a mão no rosto, irritado consigo mesmo. Aquilo não podia acontecer. Ele não podia permitir. Ele dirigiu até o escritório, tentou afundar-se no trabalho, ignorar tudo o que sentia. Mas mesmo cercado por relatórios, reuniões e telefonemas, a imagem dela continuava assombrando seus pensamentos. Quando finalmente voltou para casa, já era tarde. A mansão estava silenciosa, e as luzes do andar de cima estavam apagadas. Ele passou pela sala e, ao olhar para o sofá, viu Thor dormindo sozinho. Seu peito apertou. O filhote sempre dormia no mesmo lugar, enrolado no tapete, perto de onde ele e Isabela ficavam. Mas agora Thor estava sozinho. E de algum jeito, aquilo o incomodou mais do que deveria. Gabriel subiu as escadas, seus passos ecoando no corredor vazio. Quando passou pela porta do quarto de Isabela, hesitou. Havia um silêncio ali. Um silêncio diferente. Ele sentiu um peso estranho no peito. Mas seguiu em frente. Deitou-se na cama, fechou os olhos e tentou dormir. Mas o sono não veio. Porque pela primeira vez em anos, ele percebeu o que era sentir falta de alguém. Gabriel virou de um lado para o outro na cama, tentando ignorar o incômodo que crescia dentro dele. A mansão sempre fora silenciosa, e ele gostava disso. O silêncio significava controle, significava que tudo estava em ordem. Mas naquela noite,
O silêncio pesava de um jeito que ele nunca tinha sentido antes. Ele passou a mão pelo rosto, irritado. Por que aquilo o incomodava tanto? Ele não deveria sentir nada. Desde o início, deixou claro para Isabela que esse casamento era apenas um contrato, um acordo entre famílias. Nunca houve espaço para sentimentos. Nunca houve espaço para envolvimento. E, no entanto, ali estava ele, no meio da noite, pensando nela. Pensando se ela já havia dormido. Se estava chateada com a forma como ele a ignorou o dia todo. Se ela percebeu que ele estava tentando fugir dela. E pior, se ela tinha desistido dele. A ideia de que Isabela pudesse finalmente parar de tentar, apertou seu peito de uma forma que ele não sabia explicar. Ele tentou ignorar. Tentou fechar os olhos e afastar aqueles pensamentos, mas o sono não veio. Então, sem perceber, ele se levantou. Saiu do quarto sem fazer barulho e caminhou pelo corredor escuro. Quando parou diante da porta de Isabela, hesitou. Por que estava ali? O que esperava encontrar? Inspirou fundo e levantou a mão para bater na porta, mas antes que pudesse fazer isso, ouviu um som abafado vindo do outro lado. Seu coração acelerou. Abriu a porta devagar e encontrou Isabela sentada na cama, com as pernas dobradas contra o peito. Ela estava chorando. Foi como se algo cortasse seu peito por dentro. Ela levantou o olhar e, ao vê-lo parado ali, secou rapidamente as lágrimas, tentando disfarçar. O que você está fazendo aqui? Sua voz estava rouca, frágil. Gabriel não sabia o que dizer. Ele não fazia ideia do porquê estava ali. Só sabia que, ao vê-la daquela forma, sentiu algo que nunca havia sentido antes. Dor. Ele não queria vê-la assim. Não queria ser a razão de suas lágrimas. Mas como poderia evitar isso, se ele próprio não sabia ser diferente? Ele respirou fundo, sentindo o peso daquela realidade. Algo estava acontecendo com ele. Algo que ele não podia mais negar. E talvez, fosse tarde demais para impedir. Gabriel nunca soube o que fazer diante do choro de alguém. Quando criança, aprendeu que lágrimas eram sinal de fraqueza. Seu pai sempre repetia que o mundo pertencia aos fortes, que quem se deixava levar por emoções acabava esmagado. E por anos Gabriel viveu dessa forma. Fechado, intocável, insensível. Mas agora ali, diante de Isabela, tudo parecia diferente. Ela não estava chorando para manipulá-lo, nem para exigir algo dele. Suas lágrimas eram silenciosas, sinceras. Ela apenas estava triste. E o pior de tudo, ele sabia que era sua culpa. O que aconteceu? A pergunta saiu antes que ele pudesse evitar. Isabela ergueu os olhos marejados para ele, visivelmente surpresa com o tom de sua voz. Gabriel não falava daquele jeito. Ele não demonstrava preocupação. Mas ali estava ele, perguntando como ela estava. Ela respirou fundo e desviou o olhar. Não é nada. Ele franziu o senho. Você está chorando. E daí? Você se importa? O silêncio caiu entre os dois. Gabriel sentiu o peso da pergunta. Se ele se importava. Se alguém tivesse lhe perguntado isso meses atrás, a resposta seria não. Ele teria ignorado, seguido em frente. Mas agora, a verdade o atingia como um soco no estômago. Sim, ele se importava. Mas como admitir isso? Como dizer algo que ia contra tudo o que ele foi ensinado? Isabela soltou um riso sem humor, enxugando as lágrimas com a manga da blusa. Sabe o que é engraçado? Eu não deveria estar assim. Não deveria me sentir assim. Desde o começo, você me deixou claro que não haveria nada entre nós. Mas mesmo sabendo disso, mesmo tentando manter o coração fechado, ela balançou a cabeça, rindo amargamente. Eu me permiti sentir algo por você. Gabriel ficou imóvel. Seu coração apertou. Suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo. Ele não queria ouvir aquilo. Porque se ouvisse, teria que encarar a verdade que vinha tentando evitar. Isabela respirou fundo, olhando para ele de novo. E só que agora eu percebi que foi um erro. Gabriel sentiu o estômago revirar. O quê? Foi um erro acreditar que você podia mudar. Aquelas palavras o atingiram como uma lâmina afiada. Isabela se levantou da cama e passou por ele, indo até a janela. Eu me cansei, Gabriel. Cansei de tentar alcançar alguém que não quer ser alcançado. Ela se virou para ele, e pela primeira vez, seus olhos não tinham aquela doçura paciente que sempre carregavam. E pela primeira vez, eu acho que vou parar de tentar. Gabriel ficou ali, olhando para ela, sentindo um vazio inexplicável crescer dentro dele. Ele deveria estar aliviado. Ela finalmente ia desistir dele. Era isso que ele queria, não era? Então por que, ao ouvir aquelas palavras, ele sentiu que estava perdendo algo que nunca mais conseguiria recuperar?
Gabriel permaneceu imóvel, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. As palavras de Isabela ecoavam em sua mente, repetindo-se como um martelo quebrando tudo o que ele acreditava ser sólido. Foi um erro acreditar que você podia mudar. Eu acho que vou parar de tentar. Ele deveria sentir alívio. Era isso que ele queria, não era? Manter as coisas como sempre foram, sem sentimentos, sem fraquezas, sem ninguém para derrubar suas muralhas. Mas pela primeira vez Gabriel sentiu medo. Não aquele medo racional, calculado, que ele podia controlar. Não o medo de perder dinheiro, poder ou status. Era um medo novo. Um medo visceral. O medo de perder Isabela. Ela ainda estava ali, a poucos passos dele, mas, de alguma forma, parecia mais distante do que nunca. E o que você quer dizer com isso? Ele finalmente perguntou, sua voz saindo mais áspera do que pretendia. Isabela suspirou e passou a mão pelos cabelos, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Quero dizer que eu cansei, Gabriel. Ela olhou para ele, e o que ele viu em seus olhos o assustou mais do que qualquer outra coisa. Não havia mais raiva. Não havia mais esperança. Havia apenas desistência. Eu passei tanto tempo tentando me convencer de que se eu fosse paciente o suficiente, se eu tentasse o suficiente, talvez você olhasse para mim de verdade. Talvez você me enxergasse. Mas agora eu percebo que algumas pessoas simplesmente não querem ser alcançadas. Gabriel sentiu o peito apertar. Eu nunca pedi para você tentar. Eu sei. Ela riu, mas sem alegria. E esse foi o meu erro. Ela desviou o olhar para a janela, observando a noite lá fora. Eu passei tempo demais esperando algo de você. Algo que nunca viria. Houve um longo silêncio. E então, ela disse as palavras que Gabriel nunca quis ouvir. Eu vou embora. O mundo pareceu parar por um instante. Gabriel sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. O quê? Isabela inspirou fundo antes de encará-lo de novo. Não agora, mas em breve. As palavras eram calmas, sem hesitação. Ela não estava tentando provocá-lo, não estava testando sua reação. Ela estava apenas sendo sincera. Esse casamento nunca foi de verdade. Foi um contrato, um acordo entre nossas famílias. Mas eu não preciso continuar aqui. Não preciso viver em uma casa onde sou apenas uma sombra. Gabriel quis responder. Quis dizer algo que fizesse ela mudar de ideia. Mas não conseguiu. Porque, no fundo, ele sabia que ela tinha razão. Ele nunca lhe deu motivos para ficar. E agora, ele estava prestes a perdê-la para sempre. As palavras de Isabela ecoaram na mente de Gabriel por toda a noite. Eu vou embora. Elas não foram ditas com raiva, nem como um aviso impulsivo. Isabela não era assim. Se ela disse que ia embora, era porque realmente tinha decidido. E isso o aterrorizava. Ele nunca soube o que era perder alguém. Não de verdade. Em toda a sua vida, afastou as pessoas antes que elas pudessem partir por conta própria. Se manteve frio, distante, inalcançável, porque era mais seguro assim. Mas agora, pela primeira vez, ele estava sentindo o gosto amargo da perda. E o pior, ele não sabia o que fazer para impedir. Naquela noite, Gabriel não dormiu. Ele ficou sentado no escritório, sozinho, enquanto a mansão ao seu redor parecia vazia. Tudo ali era exatamente como sempre foi. O silêncio ainda preenchia os corredores, os móveis ainda estavam impecáveis, e as luzes ainda se apagavam em horários programados. Mas agora, tudo parecia diferente. Antes, esse silêncio era reconfortante. Agora, era sufocante. Antes, a casa era um refúgio. Agora, parecia um mausoléu. Porque Isabela ainda estava ali, mas já não pertencia mais àquele lugar. E pela primeira vez Gabriel se perguntou, como seria viver sem ela? Sem o riso discreto dela preenchendo os espaços vazios da casa. Sem os pequenos detalhes que ela insistia em mudar, como as flores que colocava na mesa de jantar ou as luzes mais suaves que ela pedia para acender à noite. Sem as perguntas dela, as conversas dela, a forma como ela sempre tentava atravessar o muro que ele construiu ao redor de si. Ele percebeu então que Isabela tinha se tornado parte do seu mundo, e ele estava prestes a vê-la desaparecer. O relógio marcava 3 da manhã quando ele finalmente se levantou da cadeira. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo o peso de algo que nunca havia sentido antes. Ele não queria que ela fosse embora. Mas será que ainda havia tempo para impedir? Será que ele poderia mudar? Ou será que ele já tinha perdido a única pessoa que realmente importava? Agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar de Isabela, você daria mais uma chance a Gabriel ou seguiria em frente? Me conta aqui nos comentários. Eu adoro saber a opinião de vocês.
O sol já nascia quando Gabriel se levantou do sofá do escritório. Ele não pregou os olhos a noite inteira. Sua mente estava em um turbilhão de pensamentos, mas, no fundo, só uma coisa importava. Ele não podia deixar Isabela ir. Ele não queria que ela fosse. Mas o que ele poderia fazer? Pedir para ela ficar? Prometer que mudaria? Mas como poderia mudar se passou a vida inteira acreditando que sentimentos eram fraqueza? Ele saiu do escritório e atravessou a mansão silenciosa. No andar de cima, a porta do quarto de Isabela estava fechada. E se ela já tivesse decidido partir? O coração dele apertou. Ele bateu na porta hesitante. Isabela. Não houve resposta. Ele bateu novamente. Podemos conversar? O silêncio foi insuportável. E se ela não quisesse mais ouvir nada que ele tivesse a dizer? Mas então, a porta se abriu. Isabela estava ali, vestindo um robe claro, o rosto ainda marcado pela noite difícil que tivera. Ela o olhou por um longo momento, esperando. O que foi, Gabriel? Ele nunca esteve tão nervoso. Respirou fundo. Eu não quero que você vá embora. Isabela piscou, surpresa. O quê? Eu não quero que você vá. Ele repetiu, sentindo a garganta seca. Não quero perder você. Ela o encarou por alguns segundos, como se tentasse entender se ele realmente estava dizendo aquilo. Gabriel, eu não posso mais viver assim. Eu sei. Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Sei que eu sou um idiota. Sei que te machuquei. Sei que te afastei. Mas, eu não sabia como fazer diferente. A voz dele saiu mais fraca do que pretendia. Eu nunca aprendi. Isabela respirou fundo. E o que você quer agora? Ele hesitou, porque pela primeira vez na vida, não sabia a resposta exata. Ele só sabia que não queria viver sem ela. Mas seria isso suficiente? Quero tentar. Ele finalmente disse. Quero aprender. Ela o observou por um longo tempo, e Gabriel sentiu o coração martelar no peito. Então, devagar, ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, discreto. Mas estava ali. Então comece agora. E pela primeira vez, Gabriel a abraçou. Não um abraço formal, não um gesto mecânico. Um abraço verdadeiro. Porque no fim das contas, ele percebeu que o amor sempre esteve ali. Ele só precisava ter coragem para sentir. O tempo passou. A mansão dos Ferraz não era mais a mesma. Não porque os móveis haviam mudado, ou porque os funcionários passaram a falar mais alto. Mas porque o silêncio que antes preenchia cada cômodo foi substituído por algo novo. Vida, risos, luz. Thor cresceu, mas continuava sendo o mesmo filhote brincalhão que um dia entrou na casa no meio de uma tempestade. Agora corria pelos corredores, derrubando almofadas, perseguindo folhas caídas e se jogando no sofá como se fosse seu trono. E Gabriel? Ele também havia mudado. Não de uma forma drástica, nem da noite para o dia. Mas pouco a pouco, ele foi aprendendo. Aprendeu que um casamento não era um contrato, que amar não era uma fraqueza, e que ter alguém ao seu lado não significava perder o controle, significava finalmente encontrar paz. Agora, todas as manhãs, ele acordava e sentia o cheiro de café recém-passado, porque Isabela insistia que o aroma fazia a casa parecer mais acolhedora. Agora, todas as noites, ele sentia o calor do corpo dela ao seu lado, e pela primeira vez na vida, dormir não parecia mais uma necessidade mecânica, mas sim um conforto. E um dia, enquanto a observava no jardim, sentada sob a luz dourada do entardecer, ele percebeu algo que jamais imaginou que um dia pensaria. Ele era feliz. Ele, Gabriel Ferraz, o homem que um dia jurou nunca amar, descobriu que no fim das contas, o amor não era uma fraqueza. Era o que o tornava forte. E aí, o que você achou dessa história? Você acredita que o amor pode mudar até mesmo a pessoa mais fria e distante? Ou acha que algumas pessoas simplesmente não nasceram para amar? Me conta aqui nos comentários, eu adoro saber a opinião de vocês. E se você chegou até aqui, vamos continuar nossa brincadeira secreta. Comente a palavra renascer sem explicar nada. Assim, quem não assistiu até o final não vai entender, e eu vou deixar um coração no seu comentário. Se você gosta de histórias emocionantes como essa, já deixa o like e se inscreve no canal. Aqui, toda semana temos novas histórias que vão prender sua atenção do começo ao fim. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe essa história com alguém que ama um bom romance. Nos vemos no próximo vídeo.